Olá, meus amigos. Estamos aqui no projeto Tudo do Novo CPC para falar de uma novidade que muitos não perceberam. O novo código, ele altera muito pouco, é verdade, dos procedimentos especiais. Não é que não tenha havido alterações, mas a maioria dos procedimentos especiais que já estavam no código anterior são regulados, a grosso modo, da mesma forma no novo CPC. Mas eu vou aqui falar de uma inovação que é bem interessante no processo de inventário. Aquele que demora um monte de tempo, que quando não tem acordo entre os herdeiros é um inferno. 20 anos de inventário. Eu conheço um inventário, inclusive, só a título de curiosidade, eu já tive um inventário na minha mão que tem mais de 100 anos de história. Enfim. Mas o que tem no código aí de importante em relação ao inventário? É claro, há muitas inovações, mas vou falar de uma que é uma interessante. É uma espécie de tutela de evidência que está dentro do procedimento do inventário. O que é tutela de evidência? Tutela de evidência é uma tutela provisória, ou seja, fundada em cognição sumária do juiz, mas que dispensa a demonstração da urgência, do periculum in mora. A tutela da evidência é a possibilidade do juiz decidir com base em cognição sumária, mas com base apenas numa elevada probabilidade de aquele direito alegado existir, ter uma plausibilidade jurídica. Então, com base nesse elevadíssimo fumus boniuris e sem o periculum in mora, defere-se a tutela da evidência. A tutela da evidência, na parte geral, está lá no artigo 311, mas a gente não vai falar dela. A gente vai falar aqui da tutela de evidência no inventário, que está onde? Está no artigo 647, parágrafo único. O 647, parágrafo único, vai dizer o seguinte, vai dizer que o juiz pode deferir o uso e gozo do quinhão hereditário ao herdeiro antes de ocorrer a partilha, desde que fique já acertado que aqueles bens que compõem aquele quinhão vão ficar com aquele herdeiro ao final do inventário, quando ocorrer a partilha. Então, por meio dessa tutela da evidência, o herdeiro não precisa esperar o fim do inventário, e a gente sabe que esse fim do inventário é algo que pode demorar alguns anos. O herdeiro não precisa esperar o fim do inventário para usar e gozar daquele bem que receber, ou melhor, que vier a ser partilhado naquele processo de inventário, desde que, claro, o herdeiro fique com aqueles mesmos bens ao final do processo de inventário. Então, é uma inovação interessante, uma inovação que não havia nada, pelo menos nada parecido no código anterior, e que é vamos dizer assim, uma forma que o legislador encontrou de tentar pelo menos mitigar o mal do tempo que muitas vezes corrói os processos de inventário. São uma triste realidade no foro brasileiro. Talvez tivesse sido até melhor que o legislador tivesse ampliado as hipóteses de inventário extrajudicial. O inventário ainda é um procedimento bastante burocrático, mas essa tutela da evidência é uma inovação interessante e fica aí a dica para os advogados que atuam nessa área de sucessões. Então, ficamos por aqui, continuem nos acompanhando com outras dicas sobre o novo CPC. Um abraço e até a próxima!